In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Amados irmãos, minhas irmãs, chegamos à noite de Natal. É Natal. Nasce-nos um menino. Foi-nos dado uma criança. A noite resplandece. De fato, é preciso insistir na importância da celebração da missa à meia-noite. Seja porque no meio da noite que começa o novo dia, o dia 25, seja porque a mensagem do Santo Natal é esse contraste, esse grande contraste que na noite nós percebemos. Isto é, que uma luz, e uma luz toda outra, uma luz divina, resplandece no meio da escuridão imanente do mundo. O transcendente vem. É isto que é esta missa, não outra, neste horário, não noutro, nos ensina, nos faz ver a pleno. Celebrar esta missa como se faz hoje, 5 horas da tarde, 8 horas, 10 horas da noite, no próprio Vaticano. E começou com Bento XVI. Com Bento XVI. Isto não tem sentido. Esta é a missa da meia-noite, a missa do galo, a missa da meia-noite. E a grande mensagem é mais do que nunca atual. Porque nós percebemos, nós sabemos, nós confessamos que estamos no mais tenebroso da noite, tanto isso na igreja, quanto no século, quanto no mundo. A mais tenebrosa noite. Chegamos ao fim desse... Tínhamos medo de não chegar, hein? Tínhamos medo de não chegar a este Santo Natal. Isso já é um motivo de júbilo hoje, de ação de graças. Tínhamos medo de não conseguirmos chegar. Digo, com esta relativa tranquilidade, com esta possibilidade ainda de celebrar a missa publicamente, transmitir isto, e nós tínhamos medo de não conseguirmos mais. E não sabemos quando será, de fato, o último Natal a celebrar assim. Não sabemos. Talvez este. Talvez tenhamos mais um pronto. E poderemos mais celebrar o Santo Natal assim. Senão, nos nossos refúgios, escondidos e tremendo. E escondidos mesmo. Celebrar o Santo Natal. Então, sim, queremos agradecer a Deus de ainda este ano podermos fazer isto. Podemos fazer esta celebração assim, como nós a estamos realizando. Quão importante é poder ouvir nestas essa sóbria descrição do nascimento do Senhor. Outro ano eu já falei sobre isso, mas realmente São Lucas, o evangelista, é muito só, escolhe as poucas e brevíssimas palavras para descrever o magno acontecimento. Nem poderia ser diferente, porque é um acontecimento todo divino. Não há palavra humana que possa expressar. Nestes casos, quando se chega a estes extremos, a esse extremo divino, de tocar o divino, de estar no limiar do divino, importa mesmo a concisão, a simplicidade, a pureza. E dizer com palavras assim, pintar com palavras assim. Como nesse versículo 7 aí o evangelista descreveu. Chegou a hora, ela deu à luz um menino e inclinou ele no presépio. Pronto, tá dito tudo. Nasceu o Salvador, o Redentor. É Deus no meio. O resto, tudo que poderíamos dizer que alguém, e que não tem palavras suficientes, não tem palavras, é tão grande a beleza que
que não há palavras suficientes para descrever. Importa é o silêncio, a concisão, a brevidade, as poucas palavras, a simplicidade delas nos levam à contemplação. Nos indicam que aqui estamos diante de um mistério a ser contemplado, a ser admirado no silêncio profundo de quem se compreende em face de um mistério, do mistério de Deus. É isto. É preciso, esta noite, calar profundamente diante deste berço, diante deste presépio, e olhar para a face deste menino misterioso que nos foi dado nesta noite santa. Sabe, queridos, tão pouca gente, na verdade, naquele evento, conseguiu ver e enxergar ali os pais, naquela luta fria. É inverno lá. E estamos em montanha, mais de 1000 metros. Belém é ainda mais elevado do que Jerusalém. Mais de 1000 metros. Jerusalém, 800, mais de 1000 metros. É montanha. Montanha escarpada, elevada. É frio, é gélido. O ar. E nesta noite de dezembro, lá nasce o menino. Nasce o Salvador, nasce o Redentor. É preciso contemplá-lo. Dizia, tão pouca gente o faz. Ali, naquela gruta fria, os seus pais. Lá, no campo, por esta hora mesma do nascimento, alguns poucos pastores, gente pobre e simples, recebe o anúncio, vindo do alto, o anúncio solene, vindo do alto. Vejam, uma multidão de anjos se juntou ao primeiro que falou com eles. Se juntou depois uma multidão de anjos. É festa grande, é festa imensa. E, contudo, de homens tão poucos, alguns pobres e humildes pastores. Nesta noite, só isto. Nesta noite, só isto. Bem, toda a história deste menino, desse rapaz, desse homem, todo ele expressão da bondade, da ternura, da misericórdia de Deus, todo ele expressão disso. Toda a sua vida, Jesus foi expressão dessa bondade, desse mistério de Deus. Toda a sua vida foram poucos, muito poucos os que o seguiram. Muito poucos. Uns poucos apóstolos que ele chamou para estarem mais perto de si. Alguns discípulos que colaboraram com ele, dizem que naquela vez teve 72 que saíram, que ele pôde mandar à sua frente. Uns poucos que depois, é verdade que na hora da morte se reduziu mais, porque nem sequer os apóstolos estavam ali do seu lado, sequer estes, sabe? E mesmo depois da ressurreição, como foi duro, difícil acreditar nisto. Duro, difícil acreditar na ressurreição. Veja o Tomé, exigiu provas. Ele queria tocá-lo. Precisava mexer nas suas feridas, tocar as suas chagas. Era difícil. Era difícil. E assim foi toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade. É verdade que, chegando nos dias de hoje, esta história é ainda mais apocada. Somos menos ainda aqueles que
que aderem, que creem com fé viva, com vida firme. Bom, hoje estamos nem sabemos mais como é ser católico de verdade. Nem sabemos mais como é ser católico de verdade. O Concílio do Vaticano II atrapalhou tanto o nosso modo de ser. Nós nem sabemos bem como seria o certo ser católico hoje. A quem verdadeiramente seguir. Né? Talvez a esses padres que cantam e lançam moda, né? E fazem festa. Bom, hoje, nesta noite, os cristãos que têm tanto medo de ir na igreja celebrar meia-noite a missa do galo, mas passam a noite fervendo, fazendo festa, pulando e gritando, e bebendo e comendo, e sem sentido nenhum, sem sentido nenhum. O Natal da humanidade hoje é um sem sentido, senão somente por festa, por folia, por beberança, gastança, consumismo. Só isto, só isto. Como atirar um descanso das lutas desenfreadas que a humanidade hoje enfrenta, dos problemas graves que se enfrenta. Agora pense na igreja. Se nós temos que pensar no mundo como enfrentando a nova ordem mundial, e assim vemos a Europa, e assim vemos aqui, nas Américas e a África, coitada da África assoladíssima. Agora pense na igreja católica. Quem jamais diria que ela estaria atravessando o que está atravessando. E os pastores, os pastores, bispos e padres, mal queridos, mal afamados, mas sermos chamados de pedófilos é para já. Basta nos olhar. É para já. E quantos não enxergam, sequer enxergam a realidade de um antipapa no governo da igreja. De um antipapa no governo da igreja. Que Francisco é o falso profeta de Apocalipse 13, 11 seguintes. Oh, meu Deus, dizer isto ao mundo de hoje, a igreja de hoje dizer isso. Que significa? Então, queridos, no meio de tudo isto, e sendo nós tão poucos quanto somos, verdadeiramente somos, fico querendo contemplar. Mas assim como Maria, ela certa, que é nesta noite, sobretudo nesta noite, o nosso maior exemplo de quem olha para o menino e vê Deus. Olha as palavras do apóstolo. Como é que pode alguém, o Casper, dizer que não se confessa que Jesus é Deus? Olha a epístola de São Paulo a Tito. Nosso grande Deus, Jesus Cristo. Grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Olha. Não pode alguém... E é assim que está. Então, Maria, certamente ela olhava para o seu menino, seu filho, e contemplava nele a Deus. Que saudades nos dá nesta noite poder olhar para o rosto de um menino que nos traga Deus, que nos seja Deus, que nos seja Deus. Que saudade! Que vontade de também a gente olhar para este rosto, que é o Emanuel, que é o Deus conosco. Que vontade de vislumbrar este rosto. Pois nós somos justamente aqueles que contemplam e que anunciam e que pregam a proximidade disto, queridos. E agora como nunca e como jamais. Porque agora toda a carne verá a salvação de Deus. Todos os homens verão, como diz o apóstolo na epístola também. Somente agora.
É sim, somos uma meia dúzia, somos pouquíssimos aqueles que anelam, que suspiram, que desejam, que já nesta noite ficam a meditar, a contemplar aí, à beira do presépio, no rosto desse menino, Deus conosco. Somos poucos, mas nós representamos aquela totalidade dos homens que precisam de salvação. Todos precisam de salvação, na verdade, não há quem não precise de salvação. E a salvação é justamente contemplar o rosto de Jesus. Quanto nós anelamos por isto, que Ele venha e possamos ver a sua face, o seu rosto. E já nem como criança, como menino, mas como um rei em glória e majestade, como um grande rei em glória e majestade. E quando nós refletimos, queridos, que temos sorte de ainda podermos celebrar este Natal, nós pensamos que nos próximos, que talvez não possamos celebrar, estes mesmos nos serão uma mensagem de quão mais próximo em cada Natal nós estamos de que realmente isto aconteça. Isto é, que nós vislumbremos, nós possamos mirar, olhar detidamente a face do nosso grande Salvador e Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta face, este rosto, contemplá-lo, mirá-lo, olhá-lo, esta é a nossa salvação. Façamos já agora, hein? Façamos já nesta noite santa, meditando, silenciando e meditando, fazendo aurir para dentro de nós, da nossa vida, em vida cristã, o significado desta contemplação. Nós façamos isto preparando-nos, como uma preparação para a plenitude desta contemplação, que será a visão da face da sua glória, da sua majestade, quando voltar, quando vier. Vejam, a epístola fala disso. Felizes são aqueles que estão aguardando, vivendo sobriamente neste mundo. Olha o que nós queremos viver no nosso refúgio. Vivendo sobriamente nesse mundo, porque guardam a esperança do retorno. É o que disse o apóstolo Tito. É o que nós queremos viver, é o que nós queremos ser. Então, sim, queremos contemplar esta face. Nada mais nos sacia, nada é o suficiente resposta para esse desejo único e ardente que temos de contemplar o rosto, a face do Senhor. Precisamos vê-lo. Precisamos urgentemente poder vê-lo. Nós precisamos ver Jesus. Chega de 2000 anos de uma história tão difícil, tão desastrada, onde sempre tão poucos procuraram a Deus. Chega disso. É preciso que todos os homens anelem conosco, busquem conosco, vislumbrem conosco, adorem conosco a face de Jesus. E nele vejam a salvação de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.